Olá, minhas amadas, boa noite. Hoje eu tive um momento, eu fui para a escola de filosofia, não sei se vocês conhecem, a Nova Acrópole. E lá tem um quadro muito lindo, que eu acredito que o nome do quadro deve ser do pescador. Não pesquisei, mas pelo retrato, assim, é o que veio na minha consciência. E eu estava sentada em frente a esse quadro, me alimentando e observando o quadro. E sabe, assim, eu fiquei observando e veio, assim, umas reflexões tão incríveis na minha mente que eu fiquei, assim, sabe, fascinada com o conhecimento, com a sabedoria. O quadro, né, é o que? Um leito de um rio passando. E aí tem a natureza e umas pequenas praias e um pescador com uma varinha de pesca pescando um peixe. Aí a minha consciência me perguntou bem assim, ó, ela falou bem assim, observe esse quadro, mas observa mesmo. Aí eu comecei a observar o quadro e aí eu percebi que a água do rio, ela refletia a natureza, só que de forma embaçada. Sabe quando tá bem embaçada assim, você joga uma pedra na água, a água fica super embaçada, você vê que tem alguma coisa ali, mas não é nítido. Não é bem nítido assim a imagem pra... Ela é desfocada. Ela não é foco total, ela é desfocada. Então a consciência virou pra mim e falou assim, então, o que você compreendeu disso aí? Eu falei, que em cima existe a nossa razão, que é a nossa consciência ali, né? A nossa mente racional. E abaixo tá as nossas emoções. Só que quando as nossas emoções, elas estão desequilibradas, quando a gente não pensa com a razão em equilíbrio junto com a emoção, mas somente com a emoção. Como quando eu digo só com a emoção, por exemplo, vamos pegar aí uma pessoa que teve um término de um relacionamento. E essa pessoa que se sentiu abandonada pela outra pessoa, porque a outra pessoa chegou no momento ali que ela tomou uma decisão que ela não quis mais continuar com aquele relacionamento, porque para ela já não fazia mais sentido, né? O aprendizado que ela poderia ter naquele relacionamento já foi adquirido e ela já estava escalando para um próximo nível, e então ela chegou num consenso com a outra pessoa e falou assim, vamos nos separar porque não vejo mais sentido, né? Nosso caminhar não é igual e nós devemos nos separar porque eu quero alcançar novos conhecimentos. Não é pra gente continuar, eu não sinto o que é. No meu coração, no meu sentir, nas minhas emoções, eu sinto que a gente não vejo a gente continuando junto. Só que a outra pessoa, que às vezes não tem o seu emocional bem trabalhado, bem consciente ali já desde a infância, né, com os pais ensinando o que é frustração, o que não é, que é normal às vezes a gente se frustrar, né, que nem todos os dias são maravilhosos, mas vai ter dias difíceis e esses dias difíceis também irão nos ensinar a nos fortalecer, que as dores emocionais fazem nós crescermos mais rápido do que os momentos felizes, né? Então, o quadro, ele estava exatamente dizendo isso. Quando a gente tá com as nossas emoções desequilibradas e a pessoa em si que está se sentindo magoada ou rejeitada ou abandonada, ela não sai da emoção para pensar com a razão. Ela tá sempre pensando com a emoção, eu fui abandonada, porque fulano não me quis mais, porque que eu fiz de errado,
mas eu dei tudo de mim, fulano não deu nada. Eu tô falando isso, gente, porque por experiência própria, tá? Eu já fui assim, eu já vivi isso, eu já fui a abandonada, que se achava abandonada, né? Na verdade, a pessoa que saiu, né, que tomou sua atitude de seguir para o próximo nível, na verdade foi a melhor decisão que ela tomou na vida, né, pra gente, pra mim e pra ela. Porque foi isso que me fez crescer e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mas então, quando a gente não usa a nossa racionalidade, que a gente é muito apegado às pessoas, que a gente não tem amor próprio, e quando eu digo amor próprio, eu tô dizendo assim, é entender que eu não preciso de ninguém para eu poder ser feliz, para eu ser amado, que eu não preciso de uma outra pessoa para me amar, mas que eu posso me amar. Eu posso me amar como? Eu posso me amar, por exemplo, gostando de estar sozinha na minha própria companhia, de, por exemplo, ir para um cinema sozinha, assistir um filme, gostar de estar comigo, por exemplo, ir para uma exposição de arte sozinha, para eu poder ali concentrar nas artes e refletir sobre elas, né? E poder ter aqueles insights que nos inspira, nos faz ali crescer mais como um ser humano. Então, essas emoções, elas é como se fosse uma lente embaçada. Quando a nossa psique, né, as nossas emoções, elas não estão equilibradas, quando, por exemplo, a gente sofre um alto impacto emocional, quando a gente é muito jovem, ou uma situação que nos gerou um alto impacto emocional, mas nós não temos a nossa razão bem trabalhada com a nossa emoção, então nós deixamos que as emoções governem as nossas ações. A gente toma atitudes baseadas nas nossas emoções. E isso faz com que a nossa consciência ela comece a atrair situações que sejam parecidas com aqueles traumas emocionais que nós sofremos, né? Suponha ali que a criança, muito jovem, ela se sentiu abandonada pelos pais, porque os pais não podiam cuidar, porque a gente sabe, né? Antigamente nossos pais, não só antigamente, mas agora a gente ainda vê situações assim. Muitas das vezes os pais, eles fazem filhos por inconsequência, né? Não usa preservativo, não se cuida, aí a criança vem, aí depois, muitas das vezes, o pai, principalmente o pai, ele não quer assumir. Eu não estou generalizando, mas a maioria das vezes funciona dessa forma. E às vezes ele acha que a criança é só da mãe. Aí a mãe, além de ser mãe solteira, julgada, discriminada, muitas das vezes pela própria família e também pela sociedade, ela não pode, por exemplo, às vezes, dar uma boa educação para os seus filhos. Ela vai ter que gerar traumas na criança, porque ela tem que trabalhar, ou ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, estudar, ser mãe, e às vezes tem que pagar babá, ou às vezes tem que deixar com a avó. E muitas das vezes os nossos avós, eles também não tiveram esses conhecimentos que agora, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de ter aí, né? Hoje a gente vive por excesso de informação. Antigamente a gente vivia por falta. Hoje a gente vive por excesso de informação, muitas das vezes que não são tão profundas. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas esse quadro, ele remete exatamente isso. Quando as nossas emoções, elas não estão bem trabalhadas, elas não estão equilibradas, quando elas não são utilizado a razão, a lógica para entender essas emoções, porque tudo nesse universo tem uma lógica, né? O nosso universo, ele é mental. Então, o universo sendo mental é 0 ou 1. Então, é sim ou não. É if ou se não, né? Se a gente for usar na lógica de programação. Então, tudo tem uma lógica. Tudo, para qualquer emoção, existe uma lógica. Então, quando nós utilizamos a razão junto com a emoção, então a água, ela fica nítida. A razão, ela consegue olhar de cima para baixo e conseguir se enxergar nitidamente.
Se a gente for usar isso pelo termo filosófico e espiritual, nós vamos dizer que o espírito consegue se ver refletido no espelho nitidamente. Então, a gente consegue ver Deus, né? A gente fala nosso eu superior, Deus, nitidamente. Consegue conversar com a nossa consciência, que as pessoas falam intuição e tudo mais. Ah, que é intuição? Na verdade, a intuição é a própria consciência ali, né? Nos guiando. Então, quando a gente está com a nossa psique bem trabalhada, descongelada dos traumas emocionais e tratado, né? Então, a razão é sempre utilizada em equilíbrio com a emoção. A gente sempre vai utilizar a lógica e o emocional. O emocional é o sentir e a lógica é analisar para ver se aquilo que a minha emoção está sentindo faz sentido com aquilo que eu percebo ao meu redor. Então, é muito legal quando a gente tem essa percepção, né? Esse entendimento de entender que tudo no universo é lógico, mas também é sentir. Porque o sentir, ele nos faz sentir as coisas antes mesmo da razão interpretar. Porque como que funciona, né? Primeiro a gente sente, porque nós somos o quê? Empatas, isso já é natural, todos nós somos dotados dessas faculdades, são naturais esse ser que está aqui, não só o ser humano, mas os animais, as plantas, tudo sente. E então, nós que somos desenvolvidos aí através dos primatas, que temos aí uma mente, nós temos uma mente que é racional, que ela racionaliza e interpreta, né, esse mundo mental em lógicas, em binários, 0 ou 1. Então, ela vai falar assim, opa, isso que eu tô sentindo, faz sentido? Faz sentido isso? Tem sentido isso que eu estou sentindo? Então, quando a gente começa a filtrar essas emoções, esses pensamentos, por exemplo, às vezes tem pensamentos na nossa mente que se a gente não parar para prestar atenção, a gente acha que aquele pensamento é nosso. Mas muitas das vezes não é nosso, ele é do coletivo, né? Porque a gente é o quê? Uma antena que capta, né? Frequências. E se a gente não tem essa razão e essa emoção em equilíbrio, a gente acha que aquele pensamento é nosso, a gente toma aquilo como uma verdade, um preceito, uma crença e leva para o nosso subconsciente como uma verdade e se torna uma crença e a gente acaba sendo aquilo que a gente acabou de construir. Porque nós somos seres em constante evolução, então nós estamos renascendo a cada momento, morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Porque a cada crença que a gente desfaz é uma morte. Cada crença que a gente constrói é um renascimento. Por isso que Jesus usava aquela frase, eu sou a ressurreição e a vida. Se a gente for parar para analisar, faz sentido, né? Porque eu morro e renasço a cada momento de uma decisão que eu tomo, ou uma crença que eu desfaço. Então, eu deixo para vocês aí essa reflexão. E tem mais um detalhe, esse pescador, ele me veio na minha consciência como sendo o criador, sabe? O criador, a fonte primordial, o universo. Ele fica ali com a varinha pescando. Aquele peixe que tá pronto, porque assim, nós somos seres curiosos, é da nossa natureza ser curiosos, né? Muitas das vezes a gente tem mais curiosidade com a vida do outro do que com a nossa própria vida. Mas enfim, a gente tinha que ser ao contrário, né? Ser mais curioso com a nossa própria vida do que com a vida do outro, porque a vida do outro é do outro, não é minha. Mas aí o pescador, né? Eu usei essa simbologia ali sendo criador, ele fica ali com a varinha pescando, né? Não é que a gente fala assim, eu sou escolhido por Deus. Não, na verdade, nós é que nos escolhemos a se unir a Deus. Porque Deus, Deus, o Criador, o universo, o vácuo quântico, né? Seja lá como vocês acreditar, o tal, vai muito da crença de cada um, da religião, mas tudo leva para o mesmo fim. Ele tá ali com a varinha. Aquele ser curioso que do nada fala assim, mas será que a vida é só isso? Será que a vida tem mais algum sentido do que só trabalhar?
só dormir, acordar, ganhar dinheiro e pagar a conta? Aí do nada o filósofo desperta e fala assim, opa, peraí, tem mais coisa aqui. E aí ele começa a buscar, né, esse entendimento mais, graduar a sua consciência, né, passar para o próximo nível. Então nesse momento o pescador vai lá e ele já tá lá com a varinha lá no esquema, aquele filósofo que já tá no seu momento pronto ali para ser pescado, ele vai lá e gruda na minhoquinha, por exemplo, na isca. E então o pescador, pá, puxa para cima, dá a mão. A gente fala assim, eu tava no fundo do poço e Deus me estendeu a mão e eu subi para cima. Se a gente for parar para analisar, usando esse sentido, leva para o mesmo sentido, né? Mas enfim, cada um tem a sua perspectiva. Então, aquele peixe, ele já está pronto para ser pescado, para morrer para si mesmo e renascer para o próximo nível, né? E então, essa foi a percepção que eu tive desse quadro. Gente, olha que lindo. Essa reflexão maravilhosa que veio desse quadro enquanto eu estava lá me alimentando e observando. E a consciência ali, né, falando, me explicando, me usando a linearidade, né, metaforando ali para me explicar o sentido, né, dessa criação, né, dessa criatividade desse quadro, porque tudo é uma criação, uma criatividade. Então, é isso, pessoal, essa reflexão que eu deixo para vocês. E tem mais uma coisa. Eu também sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta TRG, trabalho com reprocessamento cronológico da psique humana. Também sou terapeuta Energy Healing, que faz remoções de crenças e instala novas crenças, né? Remove crenças e padrões que já não faz mais sentido para aquele ser e instala crenças que façam sentido. Lembra que eu falei para vocês que a gente está o tempo todo morrendo e renascendo? Então, a cada crença que a gente remove é uma morte, a cada crença nova é um nascimento, é um renascimento. Então, isso tudo que eu expliquei para vocês também entra muito nessa questão da psique, da física quântica, entra também relacionado com a neurociência, né? Que é os nossos 3 cérebros, que é o racional, o emocional e o reptiliano, né? Que são os nossos instintos. Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês e caso, né, queiram comentar alguma coisa ou queiram sanar alguma dúvida, vou deixar meus contatos aí abaixo e é só entrar em contato. Então é isso, meus amados. Gratidão e namastê. E Adonai.